seja esse mensageiro da palavra de Deus. Que ele seja conduzido pela ação do Espírito Santo. E que, cheio do Espírito Santo e pela intercessão de Nossa Senhora, ele traga para nós a palavra de salvação. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sede em nosso favor, Virgem soberana, livrai-nos do inimigo com o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre, sem fim. Amém. Nossa Senhora de Pentecoste, rogai por nós. Beata Helena Guerra, rogai por Santa nós. Cruz dos Pobres, rogai por nós. Irmãos, nessa noite Deus tem um convite especial para cada um de nós. Ele quer nos dar uma vida nova. Ele quer nos dar uma vida em santidade. Ele quer nos dar uma vida cheia da sua graça, cheia do seu amor. Mas para termos essa vida nova, amados, a palavra de Deus diz a Colossenses, no capítulo 3, visto que ressuscitaste com Cristo, procurai o que está lá no alto, lá onde se encontra Cristo, sentado à direita de Deus Pai. Irmãos, nós somos chamados para uma vida nova. Mas para termos essa vida nova é preciso nós buscarmos as coisas do alto. É preciso que eu comece a viver já como se estivesse vivendo no céu. É preciso eu começar a ser santo aqui na terra, fazendo a vontade de Deus. Eu tenho que fazer a vontade de Deus. Irmãos, temos que buscar, sem dúvida nenhuma, as coisas do alto. Porque não tem como ter uma vida nova se não deixar a vida velha. Não tem como ter uma vida nova em Cristo se eu ainda continuo vivendo as coisas do mundo. Não tem como eu buscar a vida nova em Cristo se eu estiver vivendo a vida de pecado, se eu estiver afundado na vida humana, vivendo os meus desejos, os meus impulsos. Não tem como. Não tem como. Deus quer nos dar uma vida nova. Mas muitos de nós, infelizmente, preferimos a vida de pecado. Muitos de nós preferimos viver essa vida que o mundo nos oferece, que o mundo nos dá. Hoje temos que entender, irmãos. E Deus hoje vai fazer você entender, porque o Espírito Santo hoje vai te cutucar, vamos dizer assim. O Espírito Santo hoje vai te mostrar, vai fazer você entender que você precisa de uma vida nova, na vida da graça, e você precisa de uma vez por toda largar a vida de pecado. Deus vai fazer você entender, porque, irmãos, os desejos da carne são contrários, os desejos da carne se opõem aos desejos do Espírito. Não tem como viver na vida da graça e continuar vivendo no Espírito. Não tem como pedir o Espírito Santo, mas continuar vivendo na vida de pecado. Não tem como. Não tem como. É impossível. É impossível mesmo para nós, irmãos, viver uma vida nova, querer uma vida nova e ainda continuarmos vivendo no pecado. Eu preciso de uma decisão. Eu preciso de uma decisão, porque lá em Romanos, no livro de Romanos, no capítulo 5, São Paulo vem dizer para nós, irmãos, que o pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo e todos nós somos chamados para o pecado. Todos nós somos chamados ao pecado. Existe uma coisa dentro de nós, irmãos, todos nós temos uma coisa dentro de nós chamada concupiscência da carne. O que é uma concupiscência da carne? O Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 25:15, vai dizer que a concupiscência instiga a cada um de nós ao pecado. A concupiscência é o desejo da carne. A nossa carne deseja pecado, a nossa carne deseja impureza, a nossa carne deseja corrupção, a nossa carne deseja tudo que é contrário à vontade de Deus. Todos nós temos a concupiscência. E ainda temos mais um agravante. Se todos nós temos a concupiscência da carne, e ainda nós temos o diabo para nos atentar.
Infelizmente nós temos. E com o nosso desejo da carne, com essa concupiscência, com a tentação do diabo, muitas pessoas estão caindo em pecado. Mas hoje Deus vai fazer você entender, irmãos, que nós precisamos largar definitivamente os nossos impulsos. Deus hoje vai fazer você entender que você precisa viver na graça, que você tem que viver na graça, que você tem que abandonar de uma vez por todo o pecado, que eu tenho que abandonar os meus pecados. E eu tenho que me abandonar na vontade de Deus. Deus vai te mostrar isso. Nós temos que entender que no pecado, eu e você temos uma inclinação. Primeira coisa para que possamos entender, que todos nós, eu e você, nós temos uma inclinação. Nós temos uma tendência ao pecado. Nós temos uma tendência ao pecado. Somos inclinados ao pecar todos os dias. Somos chamados para isso. Aquele que vive na carne, irmãos, só gosta das coisas da carne, não gosta das coisas espirituais. Todo aquele que está no pecado não gosta da graça. Todos aqueles que estão vivendo o pecado, irmãos, que estão fazendo a vontade da carne, não gosta das coisas espirituais. Veja o que diz para nós Gálatas capítulo 5: a carne e o espírito. Vós, irmãos, é para a liberdade que foste chamado. Contanto que esta liberdade não te dê nenhuma oportunidade para a carne. Veja só o que São Paulo está dizendo aos Gálatas. Que nós fomos chamados para a liberdade, mas que a nossa liberdade não nos dê nenhuma oportunidade para a carne, não nos dê nenhuma oportunidade para o pecado, que a nossa liberdade não nos leve para o pecado. São Paulo está querendo dizer isto para nós. São Paulo está dizendo isso para nós quando ele diz aqui: vós, irmãos, é para a liberdade que foste chamado. Deus te fez na liberdade. Então nesta liberdade você não deve viver segundo a carne. É nessa liberdade eu não devo viver segundo a carne. Eu tenho que estar vivendo na graça de Deus. E ele ainda continua: mas pelo amor estejais a serviço uns dos outros, pois toda a lei encontra em seu cumprimento nesta única palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas em vós mordei e devoreis uns aos outros. Tomai cuidado, vós destruíei mutuamente. Escutais e não façais mais o que a carne deseja, pois a carne em seu desejo opõe-se ao Espírito, e o Espírito à carne. Entre eles há antagônicos. Por isso não fazeis o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não entrais mais, não está mais sujeito à lei. As obras da carne são bem conhecidas. Veja, irmão, vai ter uma lista aqui para nós. Uma lista de pecados, uma lista de desejos da carne. Se você tiver em uma dessas listas, irmãos, você está em situação de pecado. Se você está numa dessas listas que São Paulo vai falar para nós, se você estiver em uma delas, uma situação está preta, você precisa de conversão. Se eu estiver em uma dessas listas aqui, irmãos, eu tenho que tomar cuidado, porque se Jesus viesse agora, eu não iria com ele. Veja quais são as listas: libertinagem, impureza, devassidão, idolatria, magia, ódio, discórdia, ciúme, cólera, rivalidade, dissensões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Aos autores dessas coisas eu vos previno, como já disse, não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Se nós estivermos vivendo esta lista que foi falada, irmãos, nós não vamos herdar o reino de Deus. Nós não vamos. E eu quero falar de algumas dessas listas que foi falada aqui para nós. A primeira é a libertinagem. Libertinagem, irmãos, é contrário da liberdade.
Precisamos entender uma coisa, que Deus nos fez livre. Deus nos criou na liberdade e não na libertinagem. Nós somos livres e nessa liberdade nós precisamos entender uma coisa, irmãos, que logo no início fala que Deus é da liberdade que nós fomos chamados. Eu tenho liberdade, eu tenho o livre escolha de escolher se quero pecar ou não. A palavra de Deus diz, irmãos, resistir ao demônio e ele fugirá longe de vós. Se nós resistirmos ao pecado, o pecado fugirá de nós. Mas muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos resistir. Muitas vezes nós nunca resistimos. O catecismo da Igreja Católica diz: quando mais eu pratico o bem, quanto mais eu pratico o bem, mais eu me torno livre. Quanto mais você pratica o bem, mais você se torna livre. Se torna livre. Aqui eu quero falar de outro pecado que a Bíblia falou sobre a impureza. A impureza, irmãos, é um pecado dos nossos dias. A impureza é o pecado da perversão do coração. A impureza se alimenta de pornografia. É ou não é o pecado dos nossos dias? Muitas pessoas hoje estão se alimentando de pornografia dentro da sua casa. Pornografia hoje está em todo lugar, irmão. Até no simples celular que você tiver com ele, tem pornografia. Basta nós olharmos as nossas conversas do WhatsApp. Quanta pornografia mandam para nós. Esses grupos que muitos de nós participamos. Isso é pornografia. E olha o que diz o catecismo da Igreja Católica. Hoje eu vou citar muito o catecismo. Veja o que ele fala sobre a pornografia. Lá no número 2354. A pornografia consiste em retirar os atos sexuais reais ou simulados na intimidade dos parceiros para exibi-los a terceiros de maneira deliberada. Ela ofende a castidade, porque desnatura o ato conjugal, doação íntima dos esposos entre si. Atenta gravemente contra a dignidade daqueles que praticam. Vejam só, irmão, o que é que a pornografia ela faz conosco? Ela atenta gravemente contra a dignidade daqueles que a praticam. Aqui fala de atores, comerciantes e públicos. Porque cada um se torna para o outro objeto de um prazer rudimentar e de um proveito ilícito. Mergulha uns aos outros na ilusão de um mundo artificial. É uma falta grave. Olha só o que diz o catecismo da Igreja Católica. Todo aquele que está vivendo na pornografia está cometendo uma falta grave. Tudo aquilo que está aqui no catecismo é a igreja que está falando para nós, irmãos. Pornografia atenta gravemente contra a dignidade daqueles que a praticam e daqueles que assistem, e daqueles que se pervertem e daqueles que estão lá praticando. É uma falta grave. É uma falta grave. E o diabo tem encontrado estas brechas, porque a pornografia gera impureza. Atenta gravemente contra a nossa dignidade. Pornografia estraga a vida. A pornografia também, irmão, gera um pecado terrível. Que tem pessoas que estão dizendo por aí que isso não é pecado, é o chamado da masturbação. Na pornografia gera esse pecado terrível, e tem pessoas que dizem que masturbação não é pecado. Olha o que diz o catecismo da Igreja Católica, no número 2352. Se deve entender a excitação voluntária dos órgãos genitais, a fim de conseguir um prazer venéreo, na linha de uma tradição constante. Tanto o magistério da Igreja como o senso moral dos fiéis afirmam sem hesitação que a masturbação é um ato intrínseca e gravemente desordenado. Vejam só o que está dizendo o catecismo. É um ato intrínseco e desordenado.
desordenado. Qualquer que seja o motivo, o uso deliberado da faculdade sexual fora das relações conjugais normais contradiz a sua finalidade. Aí o prazer sexual é buscar fora da relação sexual exigida pela ordem moral. Veja só, irmãos, da fornicação, da impureza. Veja só quantos pecados muitos estão cometendo. E Deus quer nos dar uma vida nova, quer nos fazer entender, irmãos, que tudo isso que muitos de nós estamos praticando é pecado. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já está te revelando algo. O Espírito Santo já está te perturbando aí, te mostrando, olha, está vendo onde estava indo? Eu tenho certeza que o Espírito Santo já está te revelando, e você vai entender hoje o que é viver uma vida nova, e você vai entender hoje, irmãos, o que é viver uma vida de santidade. Você vai entender. E da pornografia gera também um outro pecado, que é a falta de pudor. Homens e mulheres não estão sabendo mais se vestir. Tem pessoas que vão para a fila da comunhão pensando que está numa praia. Tem pessoas que estão indo para a missa como se estivessem indo para um baile. A falta de pudor, irmão, perverte o pensamento e perverte os gostos. Perverte os pensamentos e perverte os gostos. Pessoas não sabem mais se vestir. Mulheres se vestindo sensual. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está te revelando algo. Um outro pecado que fala a Bíblia é a chamada fornicação. O que é a fornicação? É o sexo fora do casamento. Todo e qualquer tipo de relação sexual fora do casamento é um pecado grave. É um pecado grave. Qualquer sexo fora do casamento é um pecado grave. Não importa se você está namorando, não importa se você é noivo, se estão praticando isso, irmãos, é um pecado grave. Veja o que diz o Catecismo da Igreja Católica no número 2350 sobre os noivos. Os noivos são convidados a viver a castidade. Na continência, nessa aprovação, eles verão uma descoberta do respeito mútuo, uma aprendizagem de fidelidade e de esperança de receber ambos da parte de Deus. Reservarão para o tempo do casamento a manifestação de ternura específica do amor conjugal, ajudando-se mutuamente a crescer na castidade. Você que está namorando, que já está praticando o ato sexual, você que está noiva, até acusar, já estou prestes a me casar, eu já estou no passo do casamento, eu tenho que conhecer minha namorada, minha noiva, eu tenho que conhecer. Não, está errado, é pecado. A igreja fala que é um pecado grave. Isso se chama fornicação, porque o ato conjugal sexual é só reservado para aqueles que recebem o sacramento do matrimônio. Fora dele é um pecado gravíssimo. Fora dele é um pecado grave. E todo aquele que está praticando isso, irmãos, está cometendo pecado. Porque veja o que diz o Catecismo da Igreja Católica. Pessoas que estão vivendo junto, que não pretendem se casar, o ato sexual deve ocorrer exclusivamente no casamento. Fora dele é sempre um pecado grave e exclui da comunhão sacramental. Se você está praticando o ato sexual com sua namorada, seu noivo, o ato sexual exclui você de receber Jesus na Eucaristia. Não sou eu que estou dizendo não, irmão. Está aqui, ó. Catecismo da Igreja Católica, número 2353. O ato sexual deve ocorrer exclusivamente no casamento. Fora dele é sempre um pecado grave e exclui da comunhão sacramental. Ninguém, irmãos, nenhum padre, nenhum bispo está acima do catecismo, não. Eu não posso dizer para você, chegar para você e dizer, não, você está praticando relação com a sua namorada, beleza, vai lá, pode comunhar. Eu não posso, porque o catecismo está dizendo que é um pecado e exclui da comunhão sacramental. Eu não posso. Aqui a Bíblia também falou de um outro pecado que chama idolatria.
O que é uma idolatria? É quando nós colocamos algo no lugar de Deus. Eu gosto sempre de dizer, pessoas que vão para a praia nos domingos, em vez de ir para a missa, que preferem ir para a praia em vez de ir para a missa, deu importância na praia, está colocando a praia no lugar de Deus. Isso se chama uma idolatria. Tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus é uma idolatria, porque Deus tem que ser o centro da nossa vida. Ele tem que ser o centro da nossa vida. A leitura também falou de um outro pecado, de superstição. Superstição. E olha o que diz a Igreja Católica, o Catecismo da Igreja Católica sobre superstição. 23:10. Ou melhor, 23:16. Olha, 21:10. 21:16. Todas as formas de adivinhação hão de ser rejeitadas, recuso a Satanás ou aos outros demônios, invocação dos mortos e a outras práticas que erroneamente se opõem. Descobrir o futuro, a consulta aos horóscopos, pessoas que não saem de casa antes de ler os horóscopos, isso é pecado gravíssimo. Quer descobrir a tua felicidade? Leia a Bíblia. Quer descobrir a tua vida? Leia a palavra de Deus. É uma ofensa à astrologia, à quiromancia, interpretação das passagens da sorte. Tudo isso, gente, é pecado. Tudo isso é pecado. E tem gente, deixa eu dizer, e tem pessoas com superstição dentro da nossa igreja. Essa história de colocar santos debaixo da cama de cabeça para baixo para querer arrumar esposa, para querer casar, de pegar São Jorge e colocar de cabeça para baixo. Isso é superstição, isso é pecado, porque você está acreditando mais na superstição do que acreditando em Deus. Isso é pecado. Tudo isso são as obras da carne, irmãos. Nós não podemos viver na carne, temos que viver no Espírito. E tudo que foi falado não é brincadeira, está acontecendo nos nossos dias. Deus tem uma vida nova para cada um de nós. Deus tem uma vida nova para cada um de nós. Mas temos que renunciar às obras da carne. São Paulo vai dizer para nós, irmãos, ele vai dizer que por isso que ele crucificou as obras da carne na sua vida. São Paulo entendeu muito bem que tudo isso era obra da carne, e ele vai chegar a dizer que ele mesmo crucificou as obras da carne, ele mesmo matou as obras da carne, ele mesmo não deixou que as obras da carne tomassem conta dele. Irmãos, a concupiscência existe, o diabo existe e nos atenta. Mas por amor a Jesus, não vou fazer as obras da carne. Foi São Paulo que falou isso. Por amor a Jesus, eu não vou mais viver as obras da carne. Por amor a Jesus, eu vou renunciar ao pecado. Por amor a Jesus, eu vou renunciar às obras da carne. Eu sei que é difícil, irmãos. Tudo isso que foi falado, eu sei que é difícil viver. É mais fácil viver o pecado, é mais fácil viver as coisas do mundo do que viver a graça de Deus, do que viver aquilo que Deus pede. Eu sei que viver o que Deus pede é difícil, mas não é impossível para todo aquele que quer. Mas não é impossível para todo aquele que se decide ser de Deus. Se tudo isso que foi falado, irmãos, você está vivendo, eu sei que o Espírito Santo te revelou algo. O Espírito Santo hoje te perturbou, te mostrou. Eu sei que o Espírito Santo te mostrou. E se você está vivendo alguns desses pecados, irmãos, não é motivo de baixar a cabeça, não. Não é motivo de você se inclinar e dizer que já está condenado, não. Porque São Paulo também vai dizer para nós: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde o pecado entrou, a graça de Deus é maior. Porque o pecado não é maior do que a graça de Deus. A graça de Deus superou o teu pecado. E você será salvo pela graça de Deus e não pelo teu pecado. Pela graça de Deus. Se você está vivendo isso, irmãos,
Se você está vivendo tudo isso agora, é o momento de você pedir a Deus: Senhor, eu não quero mais viver o pecado. Senhor, a partir de hoje eu renuncio ao desejo da carne. A partir de hoje, Senhor, eu quero ser inteiramente teu. Irmão, se você se decidir por Deus, eu tenho certeza, e agora proclamo, e agora eu te digo uma coisa: se você disser isso hoje para Deus, o Senhor vai enviar o Espírito Santo sobre você, e o Espírito Santo vai te dar força. O Espírito Santo vai te dar força, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Superabundou a graça de Deus. Queira renunciar hoje às obras da carne, irmãos. Queira esta vida nova da parte de Deus. Queira mesmo esta vida nova, porque visto que ressuscitaste, nós já ressuscitamos com o nosso batismo. Que nós já ressuscitamos com o nosso batismo. Então, irmão, a partir de hoje, vamos procurar as coisas do alto. Vamos procurar as coisas do alto. E vejam quais são as obras do Espírito para terminar a pregação: alegria, paz, paciência, bondade, benevolência, fé, doçura, domínio de si. Contra tais coisas da lei, os que pertencem a Cristo crucificaram a carne. Vejam só, os que pertencem a Cristo já crucificaram a carne. São Paulo está falando isso para nós. Os que pertencem a Cristo já crucificaram os desejos da carne. Já crucificaram os desejos da carne e com suas práticas. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob o impulso do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos. Que você hoje queira ser uma criatura nova. Se você hoje queira que Deus faça uma obra nova na tua vida, ei, levanta a cabeça, você que está vivendo tudo isso que foi falado. Ei, levanta a cabeça, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O teu pecado não é maior do que a graça de Deus. A graça de Deus supera todos os teus pecados, porque o Espírito Santo vai te impulsionar a ter uma vida nova, a te dar uma vida nova, irmãos. Queira nessa noite ser inteiramente de Deus. Queira nessa noite ser tocado na graça do Espírito Santo, para que Deus tire tudo do nosso meio, para que as obras da carne não mais estejam sobre nós, que possamos crucificar, irmãos, tudo isso: libertinagem, impureza, devassidão, idolatria, magia, ódio, discórdia, ciúme, cólera, rivalidade, dissensões, facções, invejas, bebedeiras, orgias. Que possamos crucificar todas essas obras da carne dentro de nós, para que a partir de hoje sejamos guiados pela ação do Espírito Santo. Deixa Deus te renovar. Renovar e te dar uma vida nova, uma vida plena no Espírito Santo. Deixa o Senhor nessa noite, pela ação dele, de fazer uma obra nova. Sua dor.
Essa vida que pertence a Deus. Deixa Deus fazer uma obra. Canta agora. Canta no teu coração com essa mudança de vida. Não, pare de se maltratar e pare de querer aos outros culpar.